hoje é o seguinte, eu trouxe aqui uma convidada especialíssima, empoderada. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês que eu imagino que todo mundo esteja com um ponto de interrogação na cabeça. Um dos assuntos que mais se falou nas últimas semanas foi o julgamento do ex-jogador Daniel Alves, né? Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses pelo estupro de uma jovem na boate Sutton, lá na Espanha. E assim, é um assunto que vem repercutindo e a gente quer saber onde isso vai chegar, né? Onde isso vai parar. Bom, de qualquer forma, para esclarecer todas as dúvidas sobre esse caso, o Que Papo é Esse, Gracinha, dessa semana recebe a advogada e historiadora Leidiane Salvador. Empoderada, maravilhosa, que é especialista em direito das mulheres e também desenvolve diversos trabalhos, gente. Combate à violência contra a mulher e acolhimento das vítimas. E não só, não apenas aqui em Juiz de Fora, como também em todo o território nacional. Bom, querida doutora Leidiane Salvador, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, fique à vontade. Prazer é todo meu, agradeço o convite, esse estúdio lindo, maravilhoso, Obrigada. Convidativo. Já um chamariz a mais para a gente poder conversar a respeito desses temas que são temas espinhosos, Sim. mas que a gente precisa falar para levar o conhecimento, sobretudo para aquelas mulheres que estão um pouco alheias com relação a essa questão de violência. Sobretudo, estamos agora inaugurando o mês de março, né, que é o mês das mulheres, um mês em que a gente fala muito a respeito de questões de violência doméstica, de violência contra a mulher, assim como o mês de agosto. E aí, eu quero contar uma utopia que eu tenho. Bacana. Enquanto advogada, especialista em direito das mulheres, atuante no dia a dia com violência de gênero, não só a violência doméstica, mas a violência de gênero de maneira que ampla. Interessante, doutora. Março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher no dia 8. Isso. Então, falamos o mês todo a respeito do direito. Em agosto, nós comemoramos a edição da Lei Maria da Penha. Então, falamos o mês todo a respeito de violência doméstica. E qual é a minha utopia, Mirtz? Eu hoje, com os meus 40 anos de idade, uma utopia talvez para a geração dos meus netos, não é para a geração da minha filha que está com 12, é que a gente evolua, tanto enquanto sociedade brasileira, que a gente possa falar de direito das mulheres só nos meses de março e agosto, por serem marcos temporais para a justiça brasileira. Sim. Mas a gente está muito longe. O caminho que a gente tem que percorrer para chegar, ele é amplo, ele é vasto, ele é espinhoso, e por isso que eu chamo de utopia. Quem sabe, né? Em outro plano espiritual, a gente consiga vislumbrar aqui que isso está virando uma realidade, mas está muito longe. Sem ficar repetindo sempre a mesma coisa, que a gente está sempre repetindo, sempre lembrando, né, as pessoas. Gente, olha, estamos repetindo de novo o mesmo assunto. Exato. A gente acaba se tornando repetitivo. Repetitivo, aí fica cansativo para quem está cansado de ouvir aquilo. A gente que está falando não sabe se está usando uma linguagem adequada para quem está ouvindo, se está repetitivo demais. Mas tem que ser desenhado. Tem que ser desenhado, falado, batido o tempo todo, para a gente perder um pouco da sensação de estar enxugando o gelo. Que é isso que eu sinto muito no meu dia a dia profissional, infelizmente. Eu sei. Doutora, apesar da condenação de 4 anos e 6 meses, né, de prisão pelo estupro, além de pena de liberdade supervisionada por 5 anos e 9 anos de afastamento da vítima, após esse tempo da prisão, apesar dessa condenação, muitas pessoas consideraram pouco e até mesmo a defesa da vítima, ela vai recorrer, né, pelo que ele fez. Você considera, de alguma forma, que essa decisão foi justa? O que deveria ter sido uma pena maior? A doutora, como advogada, o que você pensa disso? O Código Penal espanhol, ele traz para o crime de estupro a pena máxima de 12 anos, que foi o pedido da defesa da vítima. Certo. O Ministério Público ficou no meio termo, pedindo 9 anos. E aventava-se que ele pegaria 6 anos. Por que havia essa diferença de penas solicitadas e de penas aviltadas? Pelo fato de, no começo do processo, conforme determina a lei espanhola, ele ter feito um depósito prévio para pagar uma indenização para a vítima em caso de condenação ao fim do processo. Mas ele tinha esse dinheiro?
Ele não. Quem fez pra O ele? amiguinho Neymar. Desculpa, falei errado, gente. Neymar. Que eu dou uma Neymar não, mas todo mundo já sabe. Não. Neymar. É até bom falar errado mesmo, porque é o tipo de ser, né? Um ajudando o outro estuprou a menina e ele teve coragem. Por que ele não ajudou a vítima? Ajudou o amiguinho a pagar. É o companheirismo masculino aí. É isso que eu falo. É isso. Eles são unidos. Nós, mulheres, não somos. Nós precisamos aprender com os homens. A ter essa sororidade. É isso. A um defender o outro, coisa que a gente não faz. Eu acho que o Robinho também só não ajudou a pagar porque o Neymar já pagou, né? Provavelmente. Porque é outro também, né? É outro também que conseguiu fugir. Condenado a 9 anos, não chegou a ficar preso. Sim. E aí, o que diferencia os dois casos? Exato. O Daniel Alves, ele já estava preso no decorrer do processo. Certo. Por isso que ele se manteve preso. Exato. O Robinho respondeu o processo de liberdade e veio embora pro Brasil. Claro. Vai ficar lá esperando ser condenado? Aí eu fico pensando, como é que uma pessoa que estupra outra, ela tem liberdade, né, de ficar fora da prisão? Como que ela pode? Pois é, esse foi um dos argumentos que a juíza usou para negar o pedido de liberdade provisória da defesa do Daniel Alves. Não, se eu liberar, ele vai embora, igual o outro foi. É claro, ele já tinha um exemplo ali. Ele viria mesmo e não ia estar preso esse pouco mais de um ano que ele está cumprindo lá. Com certeza. E o Robinho, ele só não está cumprindo pena ainda. Primeiro porque ele foi muito sábio e veio embora para o Brasil. O Brasil, por princípio constitucional, não extradita brasileiro nato. Então não adianta que o Brasil não vai mandar o Robinho de volta para a Itália. Não. A chance é zero, não vai acontecer. É zero, não, né? Não vamos imaginar que o Robinho vai para a Itália cumprir pena. Não vai. Não vai. Se ele tiver que cumprir pena, vai ser aqui. E por que ele ainda está cumprindo, doutora? Porque para cumprir a pena, quando se tem uma condenação internacional, para o cumprimento dessa pena no território nacional, é preciso uma análise do Superior Tribunal de Justiça. Então, ele veio a condenação dele foi em 2020, e desde esse tempo, o processo está para ser analisado pelo STJ. Já está marcado um julgamento de análise, porque já foi uma análise feita previamente, mas um desembargador pediu vista desse caso. Então, quando um desembargador ou um ministro, ele pede vista de um processo, ele para no estado em que ele está. E levando em consideração o volume de processos que o judiciário tem em todas as instâncias, demora-se mesmo para que esse pedido seja reanalisado. Então, essa reanálise, ela está próxima de acontecer. E há entre nós, né, sociedade consciente, pelo menos, uma expectativa de que essa pena venha a ser cumprida aqui. Sim. Tá, a gente tem todos os benefícios da lei de execução penal com relação à progressão de regime, que que é necessário ter mesmo, até porque o que se busca com a prisão é a ressocialização do preso. Esses benefícios que a lei de execução penal traz com relação à progressão de regime, elas são necessárias para a reinserção desse condenado na sociedade. Então, ele vindo cumprir esses 9 anos aqui, ele não vai ficar 9 anos no regime fechado. Ele vai progredir em determinado momento da pena dele. Mas, pelo menos, a gente não vai ficar com aquela sensação de que ele foi condenado e não cumpriu nada. E ficou por isso impune, mesmo. Né? Porque no último fim de semana ele estava numa festa realizada no CT do Santos. Sim. Então, como assim? Como se nada tivesse acontecido. Exato. E lá sendo cercado, idolatrado pelas pessoas. Ainda por cima. Essa é a pior parte. As pessoas idolatram esse tipo de comportamento no Brasil. Né, porque no Brasil a gente tem uma cultura do estupro no Brasil. Exato. Em que assim, a vítima ela é revitimizada o tempo todo, ela é desacreditada na palavra dela. Então, quando ela cria coragem para denunciar, por quê? É o tipo de violência que não acontece nos espaços públicos. Quando ela cria coragem para romper uma violência e fazer uma denúncia, ela corre o risco de ser desacreditada. Sim, ainda dizer para ela assim, mas mulher é isso, tá vendo? Devia estar com uma roupa curtinha, deve ter dado mole para ele. Exatamente. É sempre assim. Tem sempre uma justificativa, um motivo, e os parças abraçam a situação. Tem muita mulher que é parça também, infelizmente. Tem. Eu vi em várias páginas no Instagram, a respeito dessa questão da condenação do Daniel Alves, muitas mulheres duvidando da palavra da vítima. Mas é mentira dela. Por que ela aceitou dinheiro, então? Como se ela tivesse pedido a indenização. Olha. A lei espanhola prevê, ela não solicitou. Então, se há essa previsão legal, pode ser cumprido ou não, porque ali inicialmente não é uma determinação. Diferente, por exemplo, da condenação dele que trouxe o pagamento de uma multa. Isso. Ele foi condenado a pagar aquela multa, que no mínimo vai ser um dos partos que vai pagar também, que ele está com os bens todos bloqueados, né? Exato, ele não algum parto vai comprar para ele, vai pagar para ele. Essa indenização não foi pedido por ela. Foi uma possibilidade que o judiciário de lá apresenta no começo. E aí ajudou a que ele tivesse uma pena menor.
Porque, por exemplo, se ele não fosse condenado, ao Sim. final, ele receberia esse dinheiro de volta. Ainda por cima. Pois é. Ia virar de uma espécie de uma poupança. É. Eu receberia o dinheiro de volta se não fosse condenado. Em sendo condenado, atenua a pena dele e reverte para a vítima. Eu vejo com bons olhos essa questão do recurso por parte da Sim. defesa, insistir na pena máxima de 12 anos. Sem dúvida. Até para poder mostrar que é um crime Pra ele, quem sabe ele extremamente grave. né? Pensa se fosse com uma filha dele. Exato. Então, assim, eu acho muito válido essa reanálise. Tenho uma expectativa muito positiva de que a justiça espanhola vá acatar, ainda que não acate os 12 anos, mas que haja um aumento de pena, até porque, como ele já está preso há mais de um ano, por questão de progressão de regime, no ano que vem ele já consegue progredir. Claro, vai ter que fazer um pedido, vai ser analisado e pode progredir ou não. Sim. E tem um outro problema que eu enxergo nesse caso específico, que é uma determinação da lei espanhola. Qualquer estrangeiro condenado na Espanha a pena inferior a 5 anos pode pedir para ser expulso do país. Ainda tem isso ainda. Pois é. Então ele não vai pedir para ser expulso, Claro depois que tem que ele esperar vai. o resultado do recurso. Sim. Se mantiver os 4 anos e 6 meses, vai vir para cá e vai e virar ficar- ídolo de novo. Vai virar ídolo de novo, vai ficar que nem continuar Robinho. Que nem Robinho, A que nem mesma Bruno, coisa. né? É, exato. E Bruno também. Vai virar Bruno também. ídolo de novo. Exato. Vai ser endeusado, vai ser contratado por um monte de time por aí. Gente, parece que a memória do brasileiro, eu não sei, eles esquecem com muita facilidade, ou sei lá o quê. Não, Você eu sabe acho que não é esquecimento não, Mirtz, é companheirismo É mesmo, companheirismo, conivência, né? conivência, Você sabe- é uma cultura machista e patriarcal que está enraizada na nossa sociedade desde que os portugueses chegaram aqui em 1500. Eles Exato. trouxeram isso no bojo da colonização e isso se firmou. Não é à toa que a gente até meados do século XX, quando a gente considerava uma estrutura familiar, agora a historiadora vai falar um pouquinho. A advogada vai ficar sentadinha escutando a historiadora falar. A gente tinha, até meados do século XX, a unidade familiar composta pelo pátrio poder. O homem como chefe supremo e a família na base ali. Esse termo pátrio poder, ele foi substituído por poder familiar, para tentar trazer uma igualdade entre homens e mulheres na relação familiar. Mas a gente sabe que essa cultura ainda está enraizada na sociedade. E que igualdade. Exatamente. Cadê a igualdade? Cadê a igualdade, gente? Não existe igualdade. Não existe igualdade salarial, por exemplo. Exato. A Constituição, no primeiro artigo, ela diz: todos são iguais perante a lei. É lindo. Qualquer país do mundo que pega a nossa Constituição para ler vai falar: meu Deus, esse país é maravilhoso de viver. Porque tudo que ela traz ali é tudo tão lindo. O que eu acho mais curioso, não tem nada a ver com o nosso tema aqui, não, mas um dos artigos dela que eu acho mais lindo de se ler é quando ela diz o que o salário mínimo tem que garantir. Não, eu não vou lembrar dando risada, eu não né, vou lembrar o nome do Pelo artigo, que não amor de tem Deus. jeito, né? Tem alguns que a gente trabalha são todo dia. muitos. O Exato. salário mínimo deve garantir saúde, educação, transporte, lazer, alimentação. Na saúde já acabou. Agora você sabe uma coisa, eu tava lendo muito sobre, em relação a esse Daniel Alves, esse cara aí, esse monstrinho. Seguinte, chamaram a esposa para depor. E acharam que a esposa, em pleno 31 de dezembro, ou seja, virada de ano, detalhe, chamaram ela para depor pensando que ela ia, né, a favor dele. Sim. Ele deu um depoimento dizendo que tinha chegado na boate às 2h30. Ele chegou em casa, disse ela, às 4 e pouca da manhã, chutando o armário e caiu na cama de bêbado. Ok. Ele, no primeiro depoimento que ele deu, o que ele fez? Chorou. Que coitado, bonitinho, né? Chorou, falou que estava bêbado, não lembra de nada. Engraçado, né? Porque o sêmen foi achado... Não estuprou, não. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Os amiguinhos que foram depor a favor dele... Não, ele estava dançando muito respeitosamente com duas mulheres. E nós não vimos ela sair chorando do banho. Gente... hipocrisia. É o tipo de testemunho que não dá nem para ser considerado. Vocês são amigos dele. Exato. Aqui no Brasil, isso. o amigo não pode ser testemunha, não. Não, nem deve. Aqui, porque você vai, claro. claro. Mas nesse ponto a gente tem dispositivo. Sim. E outra coisa, eu sempre falo, a verdade é uma coisa que você fala e você vai lembrar eternamente, até as vírgulas que você coloca. Ele mudou a versão dele quantas vezes? 5 vezes. E ela?
Não mudou. Nenhuma? O fato dela ter mantido a mesma versão desde o começo deu um peso de veracidade muito grande no que ela estava mostrando ali. Porque ela, diante de toda a pressão que foi sofrida, né? Apesar de ser um processo sigiloso, porque precisa ser por tratar de questão sexual, sem dúvida. Ela foi pressionada, então souberam quem era ela. Ela não cedeu em momento algum. Ela se manteve firme em busca do direito dela para evitar que outras mulheres passassem pela mesma situação. Então, o fato dela ter mantido a mesma versão e ele ter mudado 5 vezes deu mais peso e veracidade à versão dela. Mostrou que ela de fato não estava mentindo. Exato. Ela repetiu a mesma versão. Agora, doutora, no Brasil já temos algumas condenações, né, com base na Lei Maria da Penha, certo? Como é que funciona essa legislação no país e quais são as penas cabíveis e quais situações se enquadram nela? Tá, então primeiro a gente tem que desconstruir alguns mitos com relação à violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Primeiro, a Lei Maria da Penha não tem crime. A Lei Maria da Penha, no seu bojo, minto, vou me corrigir, ela tem um crime só, que é o artigo 24A, que é o descumprimento de medida protetiva. Um homem que tem a seu desfavor uma medida protetiva deferida, se ele descumpre as determinações dessa medida, ele pode ser preso em flagrante. Certo. E sendo preso em flagrante, ele vai ser conduzido para a delegacia, o delegado não pode arbitrar uma fiança, ele só vai receber a fiança, sim ou não, após passar por uma audiência de custódia. E aí, eu acho muito importante tocar nesse ponto, por quê? Porque eu escuto muito no meu dia a dia, a medida protetiva não serve para nada, é só um papelzinho. É um mito, porque é um papelzinho que salva vidas. Certo. Dados da Polícia Civil de Minas mostram que no ano de 2023, 9 em cada 10 vítimas de feminicídio no estado não tinham medida protetiva. Então esse papelzinho salva vidas. Por quê? Se o agressor tiver um mínimo de bom senso, aquele papel vai afastá-lo da vítima. Sem dúvida. Agora, se ele não tiver nenhuma viatura policial, vai fazer ele parar? Nada. Então, é uma garantia, uma segurança para essa mulher, sim, que é vítima de violência, buscar a medida protetiva. E aí, em que casos que a medida protetiva pode vir a ser deferida, Mirtz? A gente tem que ter uma análise de uma relação doméstica e familiar. Isso falando do bojo da Lei Maria da Penha. Daqui a pouco a gente fala fora da violência doméstica, fora da unidade doméstica. Quem é a vítima na Lei Maria da Penha? Mulher, cis ou trans. A lei traz a expressão mulher. Entendimento jurisprudencial colocou cis e trans na mesma proteção, no mesmo rol de proteção. E agressor, quem pode ser? Qualquer pessoa. Marido, namorado, companheiro, esposa, namorada, companheira, mãe, pai, filho. Então, o rol de agressores, ele é muito grande. A gente fala agressores porque o número maior é de homens, mas mulheres também são agressoras na Lei Maria da Penha dentro desse contexto. São, né? São. Eu peguei casos de filha pedindo medida protetiva contra a mãe. Meu Deus. E foi uma situação que me deixou extremamente chocada, porque a mãe agrediu a filha, agrediu os netos, acabou com o casamento da filha, porque ela falou com os vizinhos e com o marido da filha que a filha tinha amante. Então, quando essa situação chegou diante de mim, eu levei um susto. Porque tipo, que decisão que eu vou tomar em relação a... Quebra totalmente a visão que a gente tem de mãe, que é amor incondicional. Exato. Então, assim, olha, você imagina se a Lei Maria da Penha não garantisse para essa vítima a possibilidade de medida protetiva contra essa mãe. Se ela só pudesse pedir medida protetiva contra um homem, por exemplo, ela ia ficar desvanecida. E aquele ali ia passar em branco. Exato. Por isso que é legal englobar tudo, né? Exato. E ela traz... Por que eu te falei que não existem crimes na Lei Maria da Penha a não ser o descumprimento de medida protetiva? Porque muita gente fala assim, foi preso porque cometeu o crime tal. Calma. A Lei Maria da Penha traz 5 formas de violência. A física, que todo mundo conhece. Certo. A psicológica, que eu considero como uma das mais danosas, porque só a vítima sabe o que ela está sentindo ali. Sem dúvida. A violência moral, a patrimonial e a sexual. E aí eu vou abrir um parênteses na sexual. Quando a gente fala de violência sexual dentro da unidade doméstica e familiar, há mulheres e homens que se assustam. Porque a obrigação de ter relação sexual, ela não existe. Porque é casado, você é obrigado a transar com a pessoa. Mesmo dentro das relações domésticas familiares, existe o estupro em caso de negativa da parte que está sendo estuprada, que a gente chama de estupro marital. Então esse é um ponto assim, que muita gente se assusta quando a gente fala.
E outra coisa, quando um homem comete alguma dessas 5 formas de violência que eu te falei aqui, são formas de violência, não são crimes. Ao cometer qualquer uma dessas formas de violência, ele vai responder de acordo com o Código Penal. Por exemplo, se ele agrediu essa mulher fisicamente, ele vai cair numa lesão corporal que está lá no Código Penal, não está na Lei Maria da Penha. Entendi. Se ele usa da violência moral, que é difamar essa mulher, injuriar, caluniar, ele vai responder por um crime contra a honra do Código Penal também, não por um crime da Lei Maria da Penha. Isso acontece com todas as violências. É bom que entenda, né? Cada coisa é uma coisa. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a doutora falava, eu já vi situações, por exemplo, em ônibus, né? Que a gente vê muito quando o ônibus está lotado e tal, tá todo mundo em pé ali e o cara tá ali tirando um sarro na mulher, como quem não quer nada, né? Ela reclamando e tal. Assim, qual seria a posição, em que posição fica essa mulher, no caso? Ela vai falar com o cara continua fazendo, né? Ela vai fazer o quê? Motorista, para aí, vão parar na primeira delegacia. Qual é a reação dessa mulher? O que ela pode fazer? Ela levanta e vai pegar outro ônibus? Não. Porque aquele sujeito tá ali ou tiram ele dali? Ela não deve levantar e pegar outro ônibus e não deve permitir que ele saia dali, porque isso é crime de importunação sexual. Nós temos uma lei específica para isso, que é quando um agressor, ele se achega a outra pessoa para satisfazer um desejo dele sem o consentimento do outro. Sim, sim. Isso acontece muito no transporte público. Em Juiz de Fora a gente tem caso direto com relação a isso. Exato. Então, o que se deve fazer nesse caso? Sim. Você está no ônibus, aciona o motorista, pede para conduzir para a delegacia, o posto policial mais próximo. E não deixa ele sair do ônibus. Sair. Se por um acaso ele conseguir sair, pular a janela do ônibus em movimento, aquelas pessoas que estão ali, elas servem de testemunhas. E aí, por exemplo, quando a mulher ela não consegue fazer com que esse homem seja conduzido, seja pego no ato ali, precisa reunir o máximo de provas possíveis. Aí vale imagem de câmera de segurança, vale prova testemunhal, vale celular filmando, tudo. Então tem que socorrer. Que é a palavra dela contra dele. Exatamente. Exato, a palavra dela contra dele. É muito complicado. Bom, mas enfim, protejam-se, denunciem, né? Porque a gente tem que continuar fazendo isso todo o tempo, mesmo achando que não vão acreditar, que a gente vai ser desacreditada, continue insistindo. Exatamente. Né? Desacreditado nós vamos ser sempre. Sempre. Então a gente não pode se deixar levar por esse descrédito. E a própria legislação brasileira, depois do caso da Mariana Ferrer, que foi revitimizada após ter sido estuprada por um agressor de alto poder aquisitivo, ela traz protocolos de atendimento para essas vítimas de violência sexual para evitar que elas sejam revitimizadas, sob pena de pagamento de multa, de implicações criminais, cíveis e administrativas por parte de quem estiver revitimizando essa mulher. Então, assim, eu fico muito triste também, Mirtz, voltando um pouquinho na nossa fala, nós temos uma Constituição que é perfeita nos dizeres dela. De a gente ser obrigado a legislar sobre tudo, porque a gente não segue o mínimo que está na Constituição, que é garantir dignidade para as pessoas, que é garantir igualdade, sabe? Eu, por exemplo, como mãe de uma criança com autismo, eu fico muito triste de precisar de um estatuto da pessoa com deficiência para socorrer a minha filha, sendo que na Constituição ela é igual a todos perante a lei, mas ela não é. E por que não fazem uma lei? Mas esse que é o nosso problema aqui, é que a gente precisa legislar por tudo, porque a Constituição sozinha ela não é cumprida. Então a gente tem que ter uma lei para garantir direito de criança e adolescente, que é o ECA. A gente precisa de uma lei para garantir direito de idosos, que é o Estatuto de Idoso. Olha que absurdo. Você tem que ter uma lei para dizer que você tem que respeitar a sua avó. Gente, é lei para tudo, mas na hora de cumprir... Não cumpre, exatamente. Tudo vira lei. Aí quando eu escuto as pessoas dizendo, nossa, esse país não tem lei, eu arrepio até o último fio de cabelo. Porque o que a gente mais tem é lei. Lei, só que não são cumpridas. É lei demais. Exato. A lei existe para alguns. Exatamente. Aí é que tá. A gente está vendo hoje, no bate-papo de hoje. A lei, ela tem cor, ela tem gênero e ela tem poder aquisitivo. Tem. Infelizmente. Eu gostaria que você passasse agora uma mensagem para as mulheres sobre como devem proceder, né, em situações em que se sentirem vítimas de qualquer tipo de abuso. Quais são os pontos assim para denúncia e acolhimento, né, que nós temos atualmente aqui em Juiz de Fora? Mulherada, grava bem o que eu estou dizendo agora. Se olha no espelho quando você levantar de manhã, enxergue a mulher foda que você é.
ninguém tem o poder de te diminuir, muito menos um homem. Então, olha o que nós, mulheres, já conquistamos e ainda temos para conquistar. Nós não somos o sexo frágil, nós somos o sexo forte. Eles não aguentam resfriado, a gente aguenta parir uma criança de 4 quilos. Então, lembra sempre que você é uma mulher forte, potente e não sucumba à violência. Em qualquer tipo de situação em que você se sentir ameaçada, amedrontada, busque os seus direitos. Há canais de denúncia específicos, como 180, 181, o 190 também. Se tiver com violência ocorrendo na hora, grita a polícia militar, porque ela está aqui para nos atender e faz um trabalho excelente quando acionada. Em Juiz de Fora, nós temos uns pontos específicos que fazem o acolhimento. O principal deles, a Delegacia da Mulher, que funciona no Santa Cruz Shopping, no 2º piso. Então, se sentiu ameaçada, está com dúvida, vá à Delegacia da Mulher, que você vai ser muito bem atendida lá. Em Juiz de Fora, nós temos uma rede completa de assistência. Nós temos uma vara específica para violência doméstica, que vai julgar o seu pedido de medida protetiva. E esse pedido ele pode ser feito na Delegacia da Mulher. A Comissão da Mulher Advogada aqui em Juiz de Fora tem uma sala específica para atendimento e acolhimento de você que está em situação de violência. Nessa sala, eu digo nós porque eu faço parte dos atendimentos lá. Que lindo. Somos um grupo de advogadas voluntárias que doam o seu tempo para receber você, para te ouvir, te acolher e solicitar medida protetiva se ela se adequar ao seu caso. Nós funcionamos de segunda a sexta no 2º piso do Santa Cruz Shopping, pertinho da Delegacia da Mulher e do posto de registro da Polícia Militar. Então, precisando, nos procure. Espero que não precise, mas caso venha precisar, e há também o serviço da Prefeitura, que é a Casa da Mulher, que fica localizado no Vitorino Braga, que também faz esse mesmo tipo de serviço de acolhimento que a OAB Mulher faz. Muito bem, acho que agora todas entenderam, né, gente? Entenderam? Se não entenderam, reveja novamente esse nosso bate-papo. Muito esclarecedor. Olha, eu tenho certeza que hoje, quem está nos vendo e nos ouvindo, falou, nossa, eu não sabia que eu podia fazer tudo isso, que eu tinha todos esses direitos, que eu tinha esse espaço. É muito importante isso. Eu quero aproveitar agora para agradecer pessoas importantes que acreditam no nosso projeto. A Buona Pizza, você tem que ver que delícia. Adoro. Pensa numa pizza fininha, recheadíssima, que chega quentinha na sua casa em meia hora. Pediu, delícia. Levou. Pois é, a gente agradece aqui ao nosso patrocinador Buona Pizza Express, e eles estão lá no Instagram, Buona Pizza Oficial. Hoje também quem está entrando com a gente aqui, sabe quem? Peraí. Salivei aqui, gente. Tem o Açougue Santa de Virgens aqui no Morro da Glória. Eles têm uns kits, doutora. Kit para 8 pessoas, para 12, para 18. Preços que cabem no teu bolso. Você vai falar assim, hoje eu quero fazer um churrasquinho em casa. Já vem tudo separadinho. Que maravilhoso. Economia de tempo. Economia de tempo. Excelente. Já leva tudo prontinho. Outra coisa, além disso, eles têm uma costela no bafo. Tem maminha no bafo que fica 8 horas ali. Então, a gente está agradecendo hoje. Eles estão entrando com a gente. Então, você pode levar as duas coisas. Tanto a pizza, como esse churrasco maravilhoso. E o atendimento dos meninos. Excelente. Logo aqui no Morro da Glória. E também parceiros nossos. Tem a nossa querida Ellen. Ela trabalha com uniformes, tanto para faculdades, para colégios e tal. Tem, inclusive, fábrica própria, né? Própria. Você trocou o Neymar, eu troquei o própria. Foi só para não me deixar sem graça que você trocou. Foi proposital. Tá vendo como é que é? Obrigada pela sororidade. Mulher é assim, minha filha. Cada um segura a mão da outra, ninguém larga. E temos que agradecer também aqui, gente, a nossa querida Rose. Ela faz coisas incríveis. A Sublimax RVC personalizados. Mirth, eu preciso dar um presente para alguém, uma caneca com o nome da pessoa, agenda, caneta, o que você quiser. Ela também está com a gente como parceira. Excelente, quero todos esses contatos. Todos esses contatos que eu vou lhe passar. E agradecer a nossa equipe, nosso produtor, editor Felipe Alberto. No mais, enquanto não chega a próxima entrevista,
Eu deixo um beijo e agradeço a minha queridíssima, amada Muito obrigada. doutora, muito obrigada pela sua Até a presença. próxima. Até a próxima, até breve. Até breve.